Gratidão. E aqui a gente vai falar sobre inteligência espiritual, né? Então, inteligência espiritual, como é que a gente consegue aumentar, né, esse nosso consciente, né? Como é que a gente consegue ampliar isso, né? Então, a conexão da inteligência espiritual está diretamente relacionada à inteligência da alma, né? A inteligência que vem com a expansão de consciência. Então, a expansão de consciência, o despertar da consciência, essa amplidão, né, nos traz mais dessa inteligência que está presente no nosso eu superior. Então, o eu superior é a inteligência espiritual. Né? Então, quando a gente diz um ser é mais espiritualizado, né, um ser é menos espiritualizado, o que significa isso, né? Então, na verdade, não existe mais ou menos espiritualizado. Todos somos espíritos encarnados fazendo uma experiência num corpo, numa vida humana. Então, o fato de a gente ter maior percepção ou menor percepção nos traz essa inteligência espiritual. Então, o acesso todos nós temos, mas o quanto nós estamos conscientes disso e conseguimos acessar é que muda, né, de um ser para o outro, e o que faz a diferença é o como a gente se eleva para chegar nisso, né? Então, o caminho, existem vários caminhos, né? Aquela história do caminho, né? Os mestres fizeram, cada um fez um caminho, cada um deixou um legado, cada um colocou uma explicação, cada um divulgou livros, etc. Mas todos os caminhos levam para o centro, né? Então, todos os caminhos levam para o nosso coração, todos levam para o mesmo lugar, todos falam da mesma coisa, todos falam para a gente se encontrar, né? Encontrar a si mesmo é despertar essa inteligência espiritual. Então, que caminho que a gente vai fazer para chegar nesse centro? Então, essa é a grande diferença de um ser para outro. Então, são vários caminhos, né? Então, a gente, independente da nossa atividade, a nossa atividade profissional, a nossa atividade diária, a forma como a gente faz essa atividade, nos leva ao caminho da inteligência espiritual. Então, a gente pode estar mais próximo ou mais distante. Por quê? Porque a forma como a gente é orientado às nossas tarefas define o quanto a gente está organizando a nossa mente, o quanto a gente tem nossas emoções organizadas, o quanto a nossa vida em si, física, está organizada para chegar numa inteligência maior. Então, toda a vida, todos os nossos corpos, todas as nosso trabalho diário precisa ter uma organização, precisa chegar num nível de chamado, né, um nível de excelência, né, um nível mais aceitável pelo todo, né, pelo nosso espírito, pela nossa alma, para que essa transcendência aconteça. Então, quando eu vou arrumando, vou percebendo, essa mente vai se tornando clara. Então, eu vou percebendo o que eu penso, vou percebendo o que eu sinto, vou organizando esses parâmetros e vou fazendo as atividades com alegria, com devoção, né, com entusiasmo. Essa vibração vai levando à organização das energias. Então, as energias mentais vão sendo organizadas e, consequentemente, as nossas atividades vão sendo organizadas também. Então, nós vamos manifestando atividades onde a gente começa, desenvolve e termina. Então, o que acontece na maior parte de muitas pessoas que entram no ciclo da procrastinação, de não concluir as atividades, começa uma coisa e não termina, tem preguiça de fazer, não tem foco, todos esses déficits de atenção, todas essas intromissões, todas essas disfunções estão numa mente desorganizada. Então, o mundo, né, como foi criada essa Terra de terceira dimensão, leva o ser a ter uma desorganização, porque é um mundo de entretenimento, um mundo de desvio, né, um mundo onde existem muitas informações desencontradas que levam à falta de foco.
Então, uma pessoa sai para fazer uma coisa e acaba não fazendo o que tinha que fazer e fazendo coisas outras que não eram relevantes. Por quê? Porque ela está o tempo todo sendo bombardeada, levando a essa distração. Então, todo esse movimento da transição planetária leva justamente o ser para a organização. Então, leva o ser para dentro com essas novas energias, para que a gente possa organizar essa casa interna. Então, a mente precisa estar organizada para ela chegar num nível energético, num nível de frequência mais alto. Então, não podemos acessar uma inteligência espiritual, que é nossa mesmo, que provém do nosso eu superior, se a nossa mente está em outro lugar. Então, por isso que, né, todos os mestres ensinam, você estar no estado de presença, você estar presente, é você estar disponível para a inteligência espiritual, para a inteligência superior. Caso contrário, a mente está ocupada, né? Ela pode estar fazendo uma coisa de forma organizada, ela está disponível para a inteligência espiritual. Mas se ela está fazendo algo de forma desorganizada, ela está num jogo de vibrações de energias, de forças que não permitem o acesso da inteligência espiritual. Então, muitas vezes você vai escrever algo e você se coloca no estado de presença. Aquele texto flui, né? Aquela informação chega. Por quê? Porque é você pilotando, né, o seu avatar, permitindo que a inteligência espiritual te auxilie naquela escrita, te traga mais criatividade, te traga mais clareza, que venham as palavras corretas, que exista uma concatenação, que exista um sentido, que tenha uma vibração que vem da sua alma, que vem de um núcleo mais amplo. Então, essa inteligência espiritual está servindo a todos. Então, algo que a gente escreve, algo que a gente faz, algo que a gente fala, que emana de um núcleo maior, serve a nós mesmos e aos demais. Então, não é simplesmente uma leitura intelectual. Por quê? Porque é uma energia que vem de uma inteligência interna, de uma inteligência mais ampla. Para a gente chegar nesse nível e tocar essa inteligência espiritual e que isso seja fluido, e que muitas vezes a gente lê uma mensagem de uma pessoa e a gente já percebe o nível que ela está em termos da mente, né? O quanto ela está presa nas suas crenças, o quanto ela está presa em preconceitos. Então, a forma como ela se comunica revela uma série de informações. Então, muitas vezes a pessoa já está julgando, antes de falar com você, ela já tem 5, 6 palavras de julgamento, né? De preconceito, de achismos, de coisas assim. Então ela já levanta uma muralha enorme antes de chegar, antes que o outro chegue. Então ela levanta uma muralha invisível, vibracional, que vai impedir a informação de chegar. Então o que acontece? Porque a gente fala inteligência espiritual, não chega no ser que está resistente. Porque essa muralha que ele levanta, que vem da mente, dos pensamentos e das crenças, cria vibracionalmente um empecilho para a inteligência superior fluir, porque a pessoa acha que não. Como assim? Né? Eu quero do meu jeito, eu quero assim, eu quero assim. Só que a inteligência superior está trazendo uma informação de que aquela pessoa tem que ter um outro comportamento, uma outra atitude para poder chegar na onde ela quer. Então, todo o caminho, né, que caminho que a gente faz, cada ser humano tem o seu próprio caminho. Então, tem pessoas que fazem o caminho até o centro, o caminho até o despertar da consciência e a reconexão com essa inteligência maior a partir da criatividade, ou a partir da arte. Né? Outros, através de uma atividade que não precisa ser artística, mas a atividade, mesmo a atividade operacional, mas feita com devoção. Então, você está colocando uma energia, você está fazendo algo, mesmo que seja operacional, mas você está fazendo com organização, com carinho, pensando em todos os detalhes, não deixando nada de fora, fazendo aquilo com todo o seu ser. Então, isso também leva à inteligência espiritual. Então, não é só a gente sentar, né, e falar, meditar e achar que é só isso. Não, a meditação é super importante porque ela ajuda
a levarmos a energia para dentro e organizarmos a energia. E essa energia vai elevar o nosso ser, né? As nossas, tudo que estiver, digamos, inconsciente, ele vai fazer a gente se tornar consciente. Então a gente vai melhorar as nossas ações em função desse contato. Então as ações do dia a dia se tornam mais coerentes, mais coesas, mais consistentes, mais simples, mais objetivas. Mas isso muitas vezes, essa objetividade e essa simplicidade tem que vir de uma inteligência maior. Por quê? Porque o ser tende a complicar as coisas. O ser humano tende a complicar tudo. Né? Então, uma coisa que é simples, é só isso aqui que o ser começa a complicar tudo. Por quê? Porque ele tem uma mente em desordem e tem crenças limitantes de quantas coisas ele precisa fazer para chegar naquela inteligência que muitas vezes ele nem sabe que tem, porque ele se distanciou demais de tantas crenças que tem, de tanto se cristalizar e se enraizar no embotamento mental, na confusão mental. Então, a mente precisa ter clareza e foco. Quando ela tem clareza e foco, ela faz uma coisa de cada vez, está organizada nas prioridades, segue um caminho, ou seja, qualquer atividade que eu esteja desempenhando é a oportunidade de eu fazer essa organização da mente. Eu trabalhar a minha mente. Então, a mente, quando é bem trabalhada e focada, ela começa a abrir outros níveis da mente, menos lógicos, mais abstratos, e vai recebendo energia do nível superior, da inteligência superior. Então, isso vai se mesclando. Então, você começa a ter mais percepção associada ao seu nível lógico de ação que você está fazendo. E aí você começa a integrar isso. Essa integração tem que ter disciplina, ou seja, eu começo a fazer uma atividade, eu preciso terminar. Isso é a devoção, né? Porque aquela atividade, aquilo que eu estou fazendo, se eu deixar para lá, aquela energia vai ficar solta e ela vai me cobrar depois que termine. Você começou, você não tem que entregar, você tem que terminar. Então aí a inteligência espiritual fica, não se faz a junção dessas inteligências, né? Física e espiritual. Por quê? Porque a física está bagunçada. Então a física tem que ser organizada para ela conseguir liberar uma energia mais ampla, mais elevada, de uma frequência mais alta. Por isso a gente chama que é o caminho, né? Aí o caminho pode ser o caminho do empreendedorismo, também é um caminho, mas infelizmente na Terra isso foi distorcido, né? Então muitos empreendedores se viraram contra essa inteligência, porque eles começaram a querer exercer poder sobre as pessoas. Né? Então o empreendedor que só está voltado para resultados materiais, e ele começa a manipular certas pessoas para o negócio dele, para que elas façam o que ele quer. Né? Então, o poder pelo poder, sem a união com o coração, com a inteligência superior, acaba não tendo nenhuma sustentação e muitos não obtêm os resultados. E o insucesso vem porque, com uma energia dessa no planeta, não tem como se sustentar algo que a pessoa quer pelo poder. Né? E é justamente a terceira dimensão que está sendo toda transmutável. Né? Então, o movimento para o nosso centro é fundamental para despertar essa inteligência maior. E essa inteligência superior e espiritual, quando despertada, ela é ilimitada. Né? Então, as possibilidades de fazer uma determinada ação são infinitas. Então, uma determinada coisa pode ser feita de um jeito, ou de outro, de outro, de outro, e a criatividade se amplia, porque essa inteligência que está operando sobre aquele ser. Né? Então, o caminho que a gente faz sempre vai ser qualquer atividade que a gente desenvolva, seja uma atividade operacional, criativa, intelectual, qualquer uma, né? Arte, música, tudo leva a essa inteligência maior. O que importa é como a gente percorre esse caminho. Então, muitas vezes a gente faz uma atividade desconectada de nós mesmos.
Então, quando eu estou fazendo uma atividade e não estou conectado com a minha inteligência, comigo mesmo, eu estou fazendo por fazer. Então, eu estou fazendo aquilo, eu estou fazendo rápido, de qualquer jeito, só para entregar, né? É aquelas coisas, a pessoa vai trabalhar, encerrou o horário, ela sai correndo e acabou. Então, ela não aproveita a oportunidade para fazer o caminho. Por quê? Porque a gente está fazendo o caminho. De qualquer maneira, todos estamos numa jornada. Então, qualquer atividade tem que ser bem aproveitada para a gente conseguir trabalhar essa mente, que é o principal fator de disfunção para chegar nesse eu superior. Então, as crenças, a grande maioria, estão nesses corpos físicos e elas precisam ser percebidas por nós mesmos para serem transcendidas. E quando isso acontece, o caminho da transcendência, aí entra o fogo cósmico, né? Então entra uma energia muito mais sutil e muito mais elevada, que vai fazer a gente perceber que não precisa tudo aquilo, né? Por que tanta falação? Por que tanta burocracia, né? Uma terra cheia de burocracia, cada coisa um monte de burocracia. Por quê? Porque a mente foi construindo, cristalizando nessas coisas, sem uma inteligência maior guiando. Então, as tecnologias, muitas você fala, nossa, mas para que apertar 5, 6, 10 botões, você pode apertar um só ali, né? Porque ela foi construída sem uma inteligência. Então, por isso a inteligência artificial, por exemplo, é uma tecnologia no momento que ainda não tem uma inteligência superior, né? Então, para que ela tenha essa inteligência superior, precisa que os seres que trabalham com isso tenham isso. Então, as coisas precisam se conectar, porque senão uma tecnologia está sendo construída para ir contra o ser humano, para ocupar o lugar dele, para fazer o trabalho que ele faz. Por quê? Né? Se a tecnologia pode nos auxiliar, fazer aquilo que já para a gente é muito operacional, e a gente ter mais espaço para uma atividade mais criativa. Então, essas inteligências precisam se unir. Então, tudo o que leva ao caminho da transcendência é a forma como a gente faz. Não é a gente chegar e falar assim, não, eu quero, agora eu vou sentar como Buda todos os dias e eu vou chegar lá. Não vai chegar. Por quê? Porque não é só nesse momento que a gente está fazendo. A gente está fazendo o tempo todo. Então, eu estou nesse momento, estou me imbuindo dessa energia. Então, quando eu vou para as minhas atividades, eu vou da mesma forma. Então, eu vou estar no nível de consciência mais elevado, eu vou fazer aquela atividade de uma forma mais elevada, e aí a mente vai sendo organizada, vai sendo purificada e se sai dos processos antigos, cristalizados de terceira dimensão, de uma forma de comunicação arcaica, né? Antiga, onde as pessoas brigam, as pessoas reagem, elas não se comunicam, elas reagem. Elas não respondem, reagem. Então, esse tipo de comunicação é uma comunicação muito precária, né? Onde não há a pouquíssima energia da inteligência espiritual. Por quê? Porque o ser não está voltado para ela. Ele está contra ela, ele está olhando para fora. E quanto mais ele olha para fora, menos energia, menos inteligência espiritual ele tem. Então ele quer as coisas de um jeito e a inteligência maior está sinalizando o outro, mas não enxerga. Por quê? Porque uma está desconectada da outra. Então essa lacuna é o que a transição planetária vem estreitar. Porque não pode ter uma lacuna entre quem somos, né? Porque somos. Então, se nós somos o que somos, nós temos a nossa inteligência espiritual unida ao nosso ser físico numa coisa só. Então, nosso eu superior tem que se unir para fazer o trabalho, né? O nosso veículo tem que responder esse eu superior, aceitar isso e viver isso. Então, quando a gente passa a perceber isso, a primeira reação da mente é o medo, é o sair correndo. Por quê? Porque ela se depara com uma energia muito maior do que ela está acostumada.
Então isso é natural e a mente vai cedendo na medida em que a gente vai organizando a tarefa. Então, quando as tarefas são mais organizadas, a energia entra com facilidade e desobstrui isso. Então, o contato entre a inteligência emocional, a inteligência intelectual e a inteligência espiritual começa a acontecer mais facilmente. Por quê? Porque a mente está organizada, as emoções estão organizadas. Quando tudo está em descompasso, um pinguinho de inteligência espiritual, o ser fica todo confuso. Por quê? Porque a mente está bagunçada e a forma como está compreendendo aquilo que está chegando é nenhuma. É na base da reação e do medo. Então, o que é isso? O que é transição planetária? O que é frequência? O que é essa energia? Nossa, é muito alta. O que vai acontecer comigo? Por quê? Porque não está organizado. Então, quando a gente organiza isso, a energia tende a nos puxar para fluir. Então, a atividade que você fazia, muitas vezes demorava 5 dias para fazer. Com essa inteligência, você pode fazer em 1, 2. Começa a fluir, ter mais fluidez, porque passa a ter mais clareza na mente e mais facilidade e menos procrastinação. Então, a procrastinação é um comportamento que também é gerado pela falta dessa energia. Então, eu não tenho essa energia, eu acho que se eu deixar para amanhã está tudo bem. Por quê? Por que você deixa para amanhã? Porque você acha que existe o amanhã. Com a inteligência espiritual, você vai ver que não, eu tenho que fazer isso agora, porque só existe o agora. Então, se eu não fizer isso agora, isso eu estou falando aqui agora, é isso que eu tenho que falar agora. Não tem, e se não tem outra oportunidade? Aquilo tem que estar lá. Né? Então, qualquer coisa que a gente tenha que efetivamente fazer, a gente tem que fazer, porque temos só o agora. Amanhã, não sabemos. Então, quando a gente tem essa conexão com a inteligência superior, estamos o tempo todo no agora, estamos estreitando a lacuna entre o ser físico e o eu superior. Então, a ponto de chegar um momento que eles trabalham juntos. E isso tudo tem que se tornar uma coisa só, que é a chamada Nova Terra. Ou seja, Nova Terra, não vamos estar nessa linearidade solta, né? Ou seja, é sábado, é domingo, férias, isso aqui. Não, a gente vai estar no agora. Então, todo dia, todo momento é momento de fazer o que tem que ser feito. Então, não existe o procrastinar. Procrastinar é de uma mente que acredita que tem mais tempo, que tem muito tempo. Ah, tem mais 5 meses. Ah, tem mais 10 meses. E não existe. Existe esse momento com essa energia que o planeta está apresentando. Então, a energia do planeta vai mudando e nós temos que seguir a energia. Então, chega um momento que está em outra. Então, aquele que deixa para depois, ele vai encontrar mais dificuldade de encontrar com essa energia, porque ele está se deslocando para uma linha de tempo de deixar para depois. E essa energia está numa outra linha de tempo já. Então, para eles se encontrarem, ou seja, para o ser encontrar a sua alma estava vindo, vamos imaginar, né? Estava vindo, ele estava seguindo. Aí começou, não queria fazer, não quero isso, não quero aquilo, não quero, ele vai se distanciando. Não que a alma vá embora também, mas ela vai tentar de novo, ela se aproxima de novo. Aí o ser começa de novo a resistir, isso e aquilo. Aí se distancia de novo. Então, esse movimento, chega um momento que, como é a transição, né, as energias vão mudando e ninguém vai ficar ali esperando que o ser resolva, né, por si fazer. Então, aquilo vai tomar uma ação, pode vir uma outra ação, para que ele faça de qualquer jeito esse movimento, se ele tem que fazer. Ou seja, ele tem que fazer essa união, por quê? Porque ele precisa seguir um caminho evolutivo. Então, aquilo vai acontecer de uma maneira ou de outra, e aí o ser não fez o processo de uma maneira mais consciente, mais suave, e acaba sendo de uma maneira um pouco mais difícil. Né? Então, por isso que o movimento dessas inteligências, que são energias, precisam sempre estar em linha, ou seja, sempre estar organizados a partir de nós mesmos. Então, tudo começa num pensamento. Então, se eu tenho um pensamento evolutivo, um pensamento de mudança, de querer fazer, de
e debruçar, buscar, estudar, etc., eu estou trazendo essa energia. Ela começa a vir para mim, começa a fazer parte da minha vida, por quê? Porque eu estou imbuída de uma energia mais elevada. Se eu começo a deixar, eu falo, não, mas aí, como é que vai ser, né? Mas será que eu... Ai, não, o medo, a culpa, a vergonha, tudo isso vai separando, vai distanciando o ser dessa energia. Essas energias densas precisam ser transmutadas para que a energia da inteligência maior possa se aproximar. Porque quanto mais denso um ser, menos energia espiritual ele tem. Quanto mais ele se libera daquilo, mais ele se eleva e se une a essa inteligência maior. Então, o caminho, né, os caminhos são muitos e todos precisam ser aproveitados ao máximo. Então, a gente tem toda a nossa jornada, tudo que a gente faz, sempre vai nos levar para esse autoconhecimento, que também é um caminho, né, o caminho do conhecimento, o caminho da investigação, de pessoas que são mais introspectivas, etc., é outro caminho. O caminho do altruísmo social, pessoas que trabalham com projetos sociais, é um caminho também para você chegar nessa inteligência. Então, nada é desperdiçado, somente nós é que precisamos ficar atentos para não trabalharmos as nossas atividades como se fosse qualquer coisa. Né? Então, eu vou lá, estou trabalhando numa empresa, saio correndo, isso aqui, não sei. Desaproveita, por quê? Porque aquilo você pode usar para si mesmo, porque não tem outra pessoa ali. Quem está fazendo a atividade? Né? Então, você mesmo está fazendo a atividade. Você aproveita ao máximo para organizar a sua mente, perceber como é que eu posso melhorar essa atividade hoje. O que eu posso fazer diferente? Vai cutucando essa mente com uma energia maior. Quando a gente pensa, vou fazer essa atividade de uma maneira bem bacana, diferente, essa inteligência começa a atuar. Por quê? Porque há espaço. Nós estamos permitindo. Você fala, não, eu vou fazer isso aqui só daquele jeito que eu faço sempre. Por quê? Tem outros. Né? Então, abrir essa mente para outras possibilidades é fundamental para impregnar, né? Para trazer uma energia mais ampla. Né? Então, e isso é o caminho. Então, essa energia começa a se aproximar e aí vai chegar um momento que a mente vai transcender aquele estado e aquele estágio, porque ela esgotou. Então, ela tem que esgotar aquela capacidade num nível para passar para outro nível. Porque enquanto não esgota, não passa para outro nível. Porque existe uma lei, né? Essa lei da transcendência, que é justamente o quanto eu aprendi naquele nível. Então, eu não posso querer falar, não, esse nível eu já aprendi, vou para o sétimo, vamos para uma dimensão amanhã? Não tem como. Você tem uma quantidade de trabalhos que você tem que fazer para você chegar, compreender, experienciar, viver, e aquele nível, naturalmente a sua inteligência superior, seu eu superior, vai te guiar para o outro. Então, isso acontece de uma forma correta. Né? Um ser não pode passar por um nível de consciência, de compreensão, de expansão, se ele não encerrou, não aprendeu determinado ponto. Por quê? Porque seria aí seria uma bagunça total, porque ele não conseguiu compreender aquele nível e você coloca ele numa energia muito mais elevada do que aquele. Então ele vai recebendo na dose que ele é capaz de compreender. Então, quando a pessoa vem, né, acontece um atendimento, ela está num nível, já se percebe o nível o eu superior, né? O eu superior percebe o nível que aquela pessoa já pode receber de outras informações. Não, essa pessoa já pode receber outras. Então, esse estímulo acontece, o eu superior traz algum tipo de informação que é disponibilizado porque a pessoa já tem a capacidade de estar num nível mais elevado. Então, assim, vai acontecendo tudo que a gente faz. Agora, a gente precisa estar atento, né? Precisamos estar atentos a isso. Será que a gente percebe, né? Que a atividade que a gente está fazendo e o nível de consciência que a gente está em relação àquela atividade? Então, isso é muito importante.
a gente perceber o quanto eu estou dando daquilo que eu sei, o que eu faço, para aquela atividade. Será que eu não posso dar um pouco mais? Né? Então, às vezes a pessoa está numa atividade profissional e ela faz de uma forma superficial. Será que ela não pode fazer mais do que aquilo? Então, esse dar um pouco mais leva e eleva o ser para um outro ponto consciencial. Então, é muito importante. Né? Não importa se é um atendimento que parece uma coisa muito simples e banal, né? Como as pessoas falam. Não, porque a forma como aquela pessoa faz, se você perceber, tem algumas pessoas que atendem de uma maneira completamente diferente, porque elas já estão em outro nível de consciência. Né? Então você fala uma coisa básica, né? Eu fui lá comprar não sei o quê. Tá, mas aquela pessoa, se você começar a perceber pelo fato de estar nesse caminho, né, evolutivo, a gente começa a perceber os outros. Então você vê que aquela pessoa está numa outra energia, fazendo o trabalho com uma outra motivação, com uma outra percepção, diferente do outro que está só cumprindo, né? Cumprindo ali o horário e mais nada. Então, isso é o que faz a diferença no caminho ascensional. Não é se a pessoa tem, quanto tem, etc. É quem ela é. Isso é o que faz a diferença, gente. Porque você fala, não, mas peraí, aquela pessoa é milionária. Tá, mas tudo bem. Milionária também. Ótimo. Ela é os dois. Né? Ela é os dois. Mas nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Por quê? Porque aparentemente você parece uma coisa, mas quando você vai conversar é outra. Né? Então essa inteligência maior muitas vezes não está naquele ser. Aquele ser está completamente imbuído somente de energias materiais mais densas, mais físicas, e muitas vezes você percebe que a pessoa quer tudo para ontem, tem 300 funcionários, manda em todo mundo, quer tudo resultados, agressividade. Tudo isso é em função da ausência dessa inteligência maior. Por quê? Porque como você vai estar num mundo, numa nova terra, numa quinta dimensão, onde o amor incondicional é a base das relações. Não tem como. Né? Então, essa velha terra, que não, o amor incondicional, o amor em geral foi colocado de lado, não tem essa inteligência maior guiando os seres. Mas na nova terra, essa é a inteligência principal que vai guiar os seres. Então é importante que a gente tenha essa mente trabalhada, cedendo, né, e nos rendendo a essa inteligência maior, porque aí a fluidez do caminho é muito mais fácil, é muito mais simples. Não que seja fácil, banal, então aí a gente vai, tá tudo bem. Não, não é por quê? Porque sempre vai ter a personalidade com alguma resistência. Então, de alguma maneira, o espírito, ele escolhe a personalidade. Veja que incrível que é isso também, né? Então, os meus irmãos estelares colocaram o espírito, ele escolhe a personalidade que ele vai encarnar, porque ela é mais coerente mais condizente com o que é essa verdade, o que é esse grande avatar, esse arquétipo. Então a personalidade ela tem a coerência, tem que ter a coerência, tem que ter elementos que são chave para que esse espírito possa se materializar, se manifestar. Por quê? Porque senão entraria num confronto gigantesco, né? A personalidade entra em luta com o arquétipo, em luta com Deus, falando, não, Deus, eu quero ir para cá e você quer ir para lá, né? Então essas personalidades conflitivas, elas vão ter que ser trabalhadas em função do próprio espírito, mas o espírito escolheu também, isso que eles me informam, ele também escolheu determinados pontos da personalidade. Você fala, puxa, será que eu não consigo resolver transcender isso aqui, né? Porque ele escolheu aquilo também para que o ser aprenda com ele. Então, tudo é um movimento de transcender. Tudo. Tudo é um movimento de aprender. Aquilo não é castigo. É um desafio para transcender. Você falar, como é que eu posso fazer isso de uma forma diferente?
No momento que você faz a pergunta, fazer de uma forma diferente. Por que estamos fazendo assim? Por que as pessoas estão assim? Vamos fazer de uma forma mais simples, mais humana, mais tranquila, mais harmoniosa. Aí a personalidade cede. Personalidades são muito resistentes. Ela vai ceder a algo que o espírito já tinha planejado para ela. Um comportamento, por exemplo, a pessoa tem medo de falar em público. Por que ela tem medo de falar em público? Aí o espírito programou para ela que ela vai ter uma comunicação expansiva. E ela tem medo, ela está no contrário, está num ponto totalmente contrário ao que ela precisa falar em público. Ela não consegue, não tem condição de falar em público. Então, essa personalidade, de alguma maneira, veio com essa dificuldade para transcender a dificuldade. Por quê? Porque o espírito, ele já fala em público, ele já é aquilo. Aquela comunicação é perfeita, ele tem aquilo, que ele pode falar em qualquer lugar, não precisa ser um lugar assim, assado, em qualquer um. Mas o ser, nós como personalidade, temos a dificuldade. Porque está sendo sinalizado o quê? Que todo lado, tudo que tem sombra, precisa de luz. Né? E normalmente, aonde a pessoa tem a maior sombra dela, é a maior luz dela. Tá? Então, aquilo que ela fala, meu Deus, como é que eu vou resolver isso aqui? É aonde ela vai sair para o mundo, né? Entre aspas, onde ela vai realmente conseguir levar a mensagem que ela precisa levar, fazer o que ela tem que fazer, entrar na empresa que ela precisa entrar. Ela vai precisar daquela comunicação. Mas não é qualquer comunicação. É a comunicação que vem do eu superior. Então, o espírito vai lapidar aquela personalidade. Né? E por que a personalidade não veio? Por que não veio pronto? Né? Você fala, por que não mandou tudo pronto? Manda a pessoa com um monte de coisa para depois ter que arrumar. Né? Mas que confusão é essa? Justamente por isso. Porque o universo é expansão. Então, aquele ser precisa praticar a expansão para chegar naquela comunicação. Muitos vêm prontos com aquela comunicação, mas eles vão encontrar desafio em alguma outra área, em algum outro ponto. Por quê? Porque ali vai ser o ponto, aquele não é a comunicação. Então, tem pessoas que já têm a comunicação super fluida e fácil, mas tem outros problemas, outros desafios, porque precisa levar a essa expansão. Então, a união com o eu superior, porque o eu superior ele já é isso, né? Somos o eu superior. O eu superior já sabe tudo isso, né? Claro, o eu superior ele já está pronto, é a versão atualizada que já está vivendo aquilo, porque já faz aquilo. Senão, nós aqui embaixo, entre aspas, não estaríamos recebendo a informação. Então, quando você está recebendo uma informação mais profunda, é o seu eu superior que já está te mandando e está te dizendo, olha, você pode, isso aqui é para você, fazer tal coisa, você pode fazer. Não tem limitação. Mas aí a personalidade tende a achar que, será que eu estou escutando coisas? Será que eu estou vendo coisas? Imagina, eu vou fazer isso, né? Será? Vou falar em público? O que vai acontecer? O que vão pensar? E não tem nada disso. É a informação que está chegando do núcleo mais profundo, te dizendo, está chegando o momento, seja da sua missão, de uma nova tarefa, o momento de você se descobrir, né? Com essa transição planetária, muitas pessoas estão se descobrindo. Esse é o grande objetivo, de a gente ser quem somos e não aquilo que o vizinho quer, né? E não o padrão, né? Da terceira dimensão. Só que para isso, essa energia precisa aflorar, precisa ter espaço para chegar. E o espaço que a gente dá começa em nós mesmos, principalmente na nossa mente, na nossa personalidade. Então aí o espírito vai lapidar a personalidade. Obviamente que não é fácil. Não é fácil porque tem coisas que você vai falar assim, não, eu não vou fazer. Ele vai falar, vai, vai sim. Vai por quê? Porque está no plano original, isso aqui você já faz. Não, eu não vou fazer. E aí entra a resistência humana.
né? Então, a resistência humana nada mais é do que a resistência, não é a ninguém. A pessoa não está resistindo a ninguém, ela está resistindo ao eu superior, ela está resistindo a ela mesma na sua versão expandida, naquilo que ela veio ser. Então, por isso que o despertar da consciência causa muitos incômodos, né? Muitas situações em muitos corpos, seja no emocional, seja no físico, no mental, porque precisa adaptar, né, essa energia mais ampla ao que o ser está acostumado a fazer. Então, o ser está acostumado a fazer as coisas de um jeito e vai ter que fazer de outro, porque está programado. Falando, não, mas, né, o seu espírito é de outro jeito, ele é expansivo, então você não pode ficar ali sentadinho. Tem que fazer uma ação, se mover. E esse movimento, quando acontece, ele desbloqueia. Então, esse é o grande desbloqueio que acontece, energético, né? Então, isso acontece, desbloqueio energético é uma coisa muitas vezes é muito forte. Porque o ser está acostumado ali naquele mundinho, né? Pequenininho, naquela caixinha, e de repente essa energia bate na porta, né? E fala, vamos para um mundo maior. E aí você se assusta, fala, meu Deus, né? Como é que é esse mundo maior, né? Você vai se deparar com quem é extraterrestre, meu Nossa Senhora, como é que vai ser isso? Então essas energias, como elas são inteligentes, elas vão tocando o ser de várias formas, aos poucos, até que o ser vai se acostumando com as vibrações, com as frequências, com as energias, e aí ele vai recebendo a informação e vai se tornando mais consciente de quem ele é. Então aí é o sinal de que as energias já estão, as inteligências, né, já estão se unindo, que o ser está mais aberto e menos resistente. Então, trabalhar a energia da fonte, né, da inteligência maior, é uma tarefa de todos nós, né? Não tem como. Se a gente quiser sair desse nível, né, de terceira dimensão e começar realmente a praticar o nosso caminho interno, o nosso ser interno, né? E ser interno, entendendo que o ser interno, o eu superior, é a mesma coisa, né? Só são aí formas de falar diferentes, mas é a mesma coisa. O importante é que esse ser seja o condutor principal, o comando das nossas ações. Gratidão.